Meus amados irmãos, a graça e a paz, que alegria, como foi bom a noite de ontem, como foi bom o que recebemos da parte do Senhor, a partir da vida do nosso pastor Brígido, como é bom adorar a Deus junto com vocês, louvar o santo nome do Senhor, por mais um ano de vida da nossa igreja. Como é bom festejar e glorificar o Senhor, porque os tempos difíceis não tiram a nossa alegria, porque a nossa alegria, a nossa confiança está no Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O que eu peço é que Deus possa, assim como ontem, nos abençoar muito nessa noite, falar muito ao nosso coração. Hoje, dia 8 de maio, teremos a presença do nosso pastor Mateus. Ontem o pastor Brígido foi usado por Deus para transmitir a sua palavra ao seu povo. Hoje eu creio também, com certeza, que Deus usará o pastor Mateus para nos abençoar. Homens de Deus que passaram pela história da nossa igreja, foram seminaristas da nossa igreja, hoje são pastores, hoje estão continuam fazendo discípulos, porque a nossa igreja é uma igreja que vive para fazer discípulos. Que Deus possa nos abençoar. Queria também agradecer todas as saudações daqueles que têm entrado em contato, parabenizado a igreja. Eu queria trazer um abraço fraterno de todos aqueles que com muito carinho têm entrado em contato conosco e têm desejado a toda a amada igreja os parabéns, as bênçãos do Senhor. Então, igreja, você que está nos assistindo nesse momento, receba um abraço de Deus e receba a gratidão dos irmãos pela existência dessa igreja. Eu fico feliz hoje, inclusive, porque pessoas da nossa comunidade têm entrado em contato para poder dizer o quanto a igreja hoje é especial para a vida deles, o quanto a igreja hoje é importante em nosso bairro. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que essa festa continue para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nessa noite possa dirigir nossos corações ao centro da sua palavra, que nós possamos adorar a Deus com muita alegria nessa noite, dedicar a Deus o nosso tempo, esses momentos que se seguirão nesse culto, que você dedique totalmente ao Senhor. Não permita que outras coisas te distraiam. Fica focado naquilo que Deus quer falar com você. Adora ao Senhor através de louvores, porque eu sei, grandes coisas Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, meu Pai, por essa noite. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre. Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. Te dedicamos, Deus, esse culto. Te louvamos, Senhor, com a nossa vida. Que nesse momento, cada lar, cada família que está conectada através das redes sociais, assistindo esse culto, seja abençoado poderosamente. Que nossas famílias recebam a graça e a misericórdia do Senhor hoje e sempre, porque a tua presença, Senhor, é muito especial para nós. Deus, recebe esse nosso culto e que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus, meu irmão. Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Eu queria estar nesse momento junto com você, lendo a palavra do Senhor, que tem sido a base dessa nossa conferência de aniversário. O tema do nosso aniversário é Igreja Batista em Nova Tiúma, vivendo para fazer discípulos. Nós entendemos que essa é a grande prioridade de Deus nessa terra. Fazer discípulos, salvar vidas para a sua glória. E que em nome de Jesus é essa a missão da igreja. Viver para fazer discípulos. E graças a Deus, eu fico feliz porque a Igreja Batista em Nova Tiúma tem vivido para fazer discípulos. A palavra de Deus no livro de Mateus, no seu capítulo 28, versículos 19 e 20, o próprio Senhor Jesus nos diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, porque nós estamos na sua missão, porque nós estamos fazendo a sua vontade, porque a vida da igreja precisa ser fazer discípulos para Jesus. Continuar ampliando, dando crescimento ao reino de Deus, através da pregação do Evangelho e através do relacionamento intencional de transformar o outro em discípulo de Jesus. Em um discípulo fiel, em um discípulo que ora, em um discípulo que lê a palavra, em um discípulo que foi transformado pelo poder de Deus. E suas atitudes evidenciam o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe a ser e a fazer discípulos
como a igreja do Senhor Jesus. Nesse momento eu queria convidar você a nós adorarmos ao Senhor, louvarmos o santo nome do Senhor. Dedique esse tempo agora com esses louvores que vai ser ministrado pelo nosso Ministério Louvor e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Meus irmãos, nesse momento eu queria agora que você pudesse ouvir esses testemunhos. Testemunho da igreja, que tem aprendido a ser discípulo de Jesus. Vamos acompanhar o testemunho de alguns irmãos? A Igreja Batista de Nova Tiúma me ensinou a ser discípulo que obedece a Deus, escuta a Deus e faz mais discípulos para Jesus. A Igreja Batista me ensinou a ser um discípulo que ama. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a discipular e amar outras pessoas. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a ser um discípulo que ama. A Igreja Batista aqui em Nova Tiúma tem sido uma benção. Nós aprendemos mais com você do amor de Deus e a confiar mais no Senhor. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a ser um discípulo que ama. Me ensinou a ser um discípulo mais confiante. A Igreja Batista em Nova Tiúma me ensinou a amar mais meu semelhante.
Amém. Como é bom adorar o Senhor, como é bom louvar o nome santo do Senhor, como é bom louvar toda a bondade de Deus. Eu queria nesse momento poder ler um texto da palavra de Deus com você, e a partir desse texto nós vamos ser impulsionados a orar uns pelos outros. No livro de Efésios, no seu capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo vai expressar um desejo muito especial do seu coração. Ele diz, Efésios capítulo 1, verso 16, eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo a menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Que cada vez mais a gente aprenda quem é Jesus, quem é Deus. No verso 18 ele diz, iluminando os vossos olhos e o vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória e da herança nos santos. E o verso 19 ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meus queridos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo orava pela igreja, para que essa igreja fosse revestida pelo poder de Deus, para que essa igreja entendesse cada vez mais o que é que Deus quer para a vida dessa igreja, que elas fossem a ela cada vez mais revelada o grande poder de Deus, a missão de Deus. E é nesse sentido que eu queria clamar e continuar. Eu faço das palavras de Paulo também as minhas palavras. Amada igreja, eu tenho orado por vocês. Eu não tenho cessado de orar por cada um, para que cada um entenda bem, tenha clareza do que Deus quer fazer através da vida de cada um de vocês. O quanto Deus quer usar vocês para a glória dele, para o louvor dele, para fazer mais discípulos, para causar uma transformação em nosso bairro, na nossa cidade, no mundo. Por isso eu tenho orado por vocês e tenho orado por cada igreja espalhada pelo mundo, para que essas igrejas sejam um farol de Deus, a luz de Cristo nessa terra. Por isso agora eu quero convidar você a orar junto comigo por cada crente espalhado pela face da terra, por cada servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, que tem sido um verdadeiro luzeiro nessa escuridão que o mundo tem se tornado, que tem sido o sal dessa terra, e que Deus possa abençoar e fortalecer cada um na sua fé, porque cada um possa experimentar o grande poder de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, eu te peço agora, Deus, por cada servo teu espalhado pela face da terra, que o Senhor visite, fortaleça, dê a ele cada vez mais sabedoria, compreensão do teu querer e da tua grande obra. Que todos nós possamos se prostrar diante do Senhor, reconhecer o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e caminhar em obediência à sua palavra. E a sua palavra é clara, ela nos diz, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos em todas as nações. Deus nos ajuda a fazer discípulos, nos impulsiona a fazer a tua obra, não nos permite nos acomodar, Senhor, mas pelo contrário, que a tua igreja continue viva e vivendo, fazendo discípulos para ti. Senhor, eu te peço também, Senhor, em particular pela Igreja Batista em Nova Tiúma, que completa mais um aniversário. São anos te servindo, se colocando no centro da tua vontade. E o que eu te peço é que o Senhor continue usando essa igreja e que essa igreja continue sendo esse referencial, essa luz do Senhor nessa terra. Te peço também pela nossa igreja mãe, a Igreja Batista da Capunga, que ela continue sendo essa igreja missionária, tendo a visão do Espírito Santo de Deus, tendo sempre essa visão de fazer discípulos. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, o pastor Marcos, abençoa todos os pastores da igreja. Senhor, colocamos diante de ti, Senhor, a vida de cada membro da tua igreja, que em nome de Jesus fortalece o teu povo aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, que ele continue, Senhor, fazendo plenamente e perfeitamente a tua obra. Abençoa, Deus, os teus servos e os fortalece. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, como é bom a gente orar ao nosso Deus. Eu queria pedir a você também que nesse momento você estivesse preparando o seu coração para recebermos a palavra de Deus.
E a partir daí teremos uma participação especial da nossa irmã Penina. Vai estar louvando ao Senhor e vai estar também trabalhando e preparando o nosso coração através do louvor ao Senhor, para que a palavra de Deus adentre suavemente e encontre um lugar perfeito para transformar as nossas vidas. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz, mensageira sã. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz, mensageira sã. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá.
Meus irmãos, como a gente fica cheio da graça de Deus. Quando a gente escuta um louvor desse, ele acalma, prepara o nosso coração. E agora, com esse coração preparado, eu queria que você pudesse ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor Mateus. O pastor Mateus foi seminarista da nossa igreja. Tivemos o prazer de acompanhar o pastor Mateus durante o seu seminário, junto com a sua esposa Maísa. Tive um imenso prazer de realizar a cerimônia de casamento deles. Como eu sou grato de ter conhecido esses jovens que têm sido discípulos de Jesus. A irmã Maísa serviu ao Senhor aqui em nossa igreja através do Ministério do Louvor. Foi um tempo abençoador e hoje eles estão continuando fazendo discípulos. Estão plantando uma nova igreja ali no Engenho do Meio, estão servindo ao Senhor cada vez mais. E eu glorifico a Deus, porque assim como ontem, a gente sabe que essa igreja hoje tem plantado igreja e fazendo discípulos lá em Manaus, através da vida do pastor Brígido e da irmã Socorro. E também estamos fazendo discípulos aqui também no Recife, através da vida do pastor Mateus, da irmã Maísa e com certeza de cada membro dessa igreja, vivendo para fazer discípulos. Pastor Mateus, que Deus abençoe e que te use poderosamente, em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos da Congregação Batista em Nova Tiúma. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, com os queridos amigos que nos acompanham. Esse é um momento especial em que nós celebramos mais um aniversário da congregação e é um momento particularmente feliz para mim, por causa da história que construímos juntos. Vocês marcaram de modo muito profundo a minha trajetória, a da minha esposa. Enfim, o tempo que nós passamos com os irmãos foi muito precioso e de muito aprendizado. A nossa oração é que Deus tenha nos ajudado, de fato, a deixar uma marca também positiva, assim como os irmãos deixaram uma marca positiva em nossas vidas. Nós vamos pensar nesse aniversário inteiro sobre fazer discípulos. Ora, para que nós possamos fazer discípulos, é necessário antes que nós sejamos discípulos. Então, o nosso tema dessa noite vai ser discípulo, uma casa sobre a rocha. Aqui nós vamos analisar hoje as palavras finais de Cristo Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão, que talvez seja a coleção de ensinos mais famosa de Jesus, nos está apresentado aqui no texto de Mateus. A partir do capítulo 5, ele segue sendo apresentado até o capítulo 7, onde nós vamos ler nesse momento. Nós vamos ler dos versos 24 ao 29, e vamos encontrar ali o paralelo que Jesus faz. Jesus está aconselhando os seus discípulos após toda aquela série de ensinos. Então, Jesus lhes apresenta como eles devem ser verdadeiros discípulos, de que modo devem exercer ou exercitar a sua posição de discípulos. Isso serve para nós também hoje. Então, para que nós sejamos discípulos de Jesus, nós precisaremos cumprir aquilo que ele nos orienta aqui nessa passagem muito especial do Evangelho de Mateus. Vamos fazer a leitura dela? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Muito bem, nós vamos seguir aqui o texto e refletir acerca dele. O primeiro detalhe que nós percebemos aqui no texto de suma importância, de máxima importância, é o seguinte: para que nós possamos construir uma casa sobre a rocha, para que nós possamos viver a nossa vida de discípulos adequadamente, sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos ouvir. Isso parece óbvio, mas nem sempre é. Ouvir está ligado a aprender e a apreender, ou seja, receber algo de alguém.
Então, aqui é necessária a humildade de perceber, eu não sei de tudo, eu não sou suficiente para nortear a minha própria vida, eu não sou bastante em mim mesmo. É reconhecer a sua própria limitação, a sua falta de inteiro conhecimento. Cada um de nós precisa fazer esse movimento de humildade, olhando para si próprio e reconhecendo a sua limitação. Você já tentou ensinar alguém a fazer alguma coisa sem que essa pessoa escute o que você tem a dizer? É uma situação complicada, não é? Essa pessoa vai tentar fazer do seu jeito, vai tentar fazer da sua forma. Há algumas pessoas que tentam viver a vida cristã dessa maneira. Elas tentam viver uma vida cristã sem ouvir Cristo Jesus. Veja que absurdo. E aí, então, elas acabam vivendo simplesmente a partir de seus próprios corações e preceitos. Porque elas se acham boas o bastante, suficientes. Elas não buscam ouvir. Mas há uma outra possibilidade. Há a possibilidade também de que você já tenha percebido que você não se basta. E então agora esteja ouvindo e disposto a ouvir. Só que ouvindo vozes equivocadas. Algumas pessoas, tendo humildade e percebido que não bastam para si próprias, agora se dispuseram a ouvir, é verdade. Mas passaram a escutar vozes equivocadas. Vozes que não dão segurança o bastante para a vida de um indivíduo, que não são um fundamento sólido o suficiente sobre o qual construir as nossas vidas. O discípulo sabe que a voz que ele precisa ouvir é a voz de Cristo Jesus e que essa voz está expressa na palavra dele. Por isso eu gostaria de lhe perguntar, quanto tempo você gasta tentando ouvir a voz de Cristo Jesus a partir de sua palavra? Quanto tempo você gasta na sua leitura diária? Quanto tempo você gasta ouvindo bons sermões? Quanto tempo você gasta na escola bíblica dominical? Quanto tempo você gasta frequentando locais onde você pode aprender de modo saudável a palavra de Deus, que são providos pela sua igreja, um lugar confiável, onde você pode aprender com qualidade a palavra de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Não é possível firmar uma casa sobre a rocha, não é possível viver a vida de um discípulo sem que você esteja disposto a ouvir. E ouvir as palavras de Cristo Jesus. Entretanto, um outro imperativo que se coloca aqui é o imperativo de praticar. Não basta que nós sejamos meros ouvintes. É preciso que nós tragamos para as mãos aquilo que foi dos ouvidos ao coração. O Evangelho exige a vida prática. A própria noção de discipulado tinha no Oriente Antigo uma compreensão mais ampla. O discípulo deveria, segundo os ditos rabínicos do Oriente Antigo da época de Jesus, seguir o mestre de tal modo e que ao fim do dia ele estivesse coberto com a poeira dos seus pés. Isso é um fato já conhecido de muitos irmãos. Então, o que é que isso queria dizer? Queria dizer que o discípulo iria observando o modo de falar, mas também de agir do seu mestre ao longo de todo o dia, seguindo de perto, olhando, prestando atenção. Porque o discípulo não quer simplesmente aprender o que o mestre sabe, ele quer ser como o mestre é. E isso implica uma transformação de vida. Uma pessoa que passou, então, a praticar aquilo que o mestre ensinou, vivenciar a palavra, é uma pessoa que decidiu morrer para si mesma e decidiu viver para Cristo Jesus. Vocês lembram aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20? Estou crucificado com Cristo.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa maravilhosa! O discípulo de Jesus, aquele que constrói uma casa sobre a rocha, é aquele que ouve a Cristo e aquele que pratica as palavras que ouviu. Nada vai adiantar você escutar bons sermões, ter uma boa escola bíblica dominical à sua disposição e escutá-la, se colocar nos diversos ambientes de aprendizado e tornar-se um poço de conhecimento, se você não praticar, se você não aplicar a sua vida, se você não amar ao seu irmão, se você não for humilde de coração, se você não for um pacificador, se as suas obras não conduzirem ninguém a glorificar a Deus. Percebam, todos esses elementos eu estou trazendo do próprio Sermão do Monte. As palavras que Jesus acaba de proferir. De nada vai adiantar ser esse poço de conhecimento se a sua vida é vazia de prática da palavra de Cristo Jesus. Para completar a jornada de firmar uma casa sobre a rocha, é preciso ouvir e praticar. As pessoas que fazem isso são caracterizadas por Jesus como pessoas prudentes. Portanto, o discípulo, ao contrário do que pensam muitos, não é alguém alienado. Ele não está seguindo a Jesus porque é alienado das circunstâncias, alienado da vida e dos prazeres que o mundo tem a oferecer. Ora, o discípulo está seguindo a Jesus porque ele é prudente. O que isso quer dizer? Ele enxerga além do que está aparente no momento. Ele tem a condição de perceber o que vem depois. E por isso ele se organiza de tal modo que pode resistir às intempéries que virão, às dificuldades que virão. O discípulo sabe que todos e a vida de todos será posta à prova. E por isso ele se prepara de antemão para isso. O discípulo sabe que o único fundamento sólido para a vida é Cristo Jesus e o seu ensino. E por isso corre para edificar a sua casa sobre ele. O discípulo é que é alguém prudente. Entretanto, a pessoa que não faz isso é comparada a uma pessoa insensata. Vejamos o que diz o verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será como comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Há aqui claramente duas propostas distintas. Claramente. Uma proposta é a das facilidades. A do caminho mais tranquilo, que pode trazer até uma satisfação mais imediata. Construir a casa sobre a areia é fácil. É muito mais difícil do que trabalhar a rocha. É muito mais difícil do que estabelecer os alicerces na rocha. Construir a casa sobre a areia, estabelecer alicerces na areia, é simples. Não exige muito. Entretanto, o discípulo é caracterizado como uma pessoa prudente porque enxerga além. Porque ele sabe que a casa fundada sobre a areia não tem bases sólidas o bastante. Não vai aguentar. Quando for posta à prova, vai ruir. O insensato, portanto, escolhe o caminho das facilidades que termina em fracasso.
Ele quer o caminho largo e não a porta estreita. É verdade, a vida de discípulo exige de nós certo esforço, exige de nós a mortificação de nós mesmos para viver a vida de Cristo. Entretanto, é uma vida que vale a pena. É uma vida que vale a pena. E o discípulo sabe disso. O discípulo sabe que o vento vem contra todos. A chuva cai sobre todos. Os rios batem contra todas as casas. Mas é a casa que está firmada sobre a rocha que fica de pé quando eles passam. Você já firmou a sua casa sobre a rocha? Analise bem quais são os fundamentos que estão abaixo de sua construção, da construção de sua vida. Perceba se você tem ouvido e praticado as palavras de Jesus. Esse é o critério a partir do qual você vai poder analisar: estou com a minha casa firmada sobre a rocha ou não? Mas que rocha seria essa, afinal? Ora, a rocha é Cristo e o seu ensino. É quando nós estamos alinhados a Cristo e o seu ensino que a nossa casa está firmada sobre a rocha. Por que deveríamos fazer isso? Por que deveríamos alinhar-nos a Cristo e o seu ensino? Ora, em primeiro lugar, porque é assim que nós vamos cumprir a missão de fazer discípulos. Nós vamos cumprir a missão de fazer discípulos somente se nós formos discípulos. Veja o que nos diz Jesus na grande comissão: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, ensinando-os, em algumas traduções, a guardar, e em outras, até mesmo obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você não ouviu a Jesus e se você não pôs em prática aquilo que Jesus ensinou, então você não está apto a cumprir a missão, porque você não tem o que transmitir a outros. Você não tem como fazer discípulos. Porque fazer discípulos implica ensinar o que Jesus nos ensinou e, portanto, implica conhecer aquilo que Jesus ensinou, dar ouvidos ao que Jesus ensinou. E implica também ensinar a guardar, ensinar a trazer à vida. Como é que eu vou ensinar uma pessoa a trazer algo à vida dela se na minha vida mesmo isso está ausente? Já pensou sobre isso? No discipulado, aquela ideia do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não cola, não. No discipulado faça o que eu vivo, faça o que eu faço. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olhe para mim. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no capítulo 2, por várias vezes você vai ver Paulo se referindo a Timóteo e o convidando. Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho. O que de mim você aprendeu, o que de mim você ouviu, confio a outros homens fiéis. Veja, Paulo está dizendo que ele próprio aplicava aquilo que ele estava convidando Timóteo a fazer. Não é possível cumprir a missão sem antes ser um discípulo. Mas há uma segunda razão, e essa expressa claramente aqui no nosso texto, pela qual nós devemos fazer isso, pela qual nós devemos dar ouvidos à voz de Jesus. Veja, aqui, terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei.
Jesus é um mestre diferente de todos os outros. É isso que Mateus está apontando aqui claramente. E é isso que foi percebido por aquelas pessoas que ouviam a Cristo Jesus. Jesus é um mestre que fala com autoridade. É verdade, ele fala com autoridade, em primeiro lugar, por quem ele é. Ele é o Senhor, o Verbo vivo que desceu do céu, o Deus eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 1, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, essa é a continuidade do texto, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ao chegar no verso 14, então ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por causa de quem Jesus é que ele tem autoridade. Mateus claramente nos aponta Jesus, escrevendo aqui a uma comunidade judaica, como o texto do Evangelho de Mateus deixa claro, aponta Jesus como o Messias. Mateus faz questão de destacar que Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Há uma passagem, Daniel capítulo 7, verso 13, que identifica esse personagem escatológico. Ali em Daniel capítulo 7, verso 13, o Filho do Homem é identificado como um rei eterno, cujo reino nunca terá fim. Mais que isso, Mateus faz um movimento de identificação de Jesus como o Messias, quando apresenta logo no início do seu livro uma genealogia maravilhosa que qualquer judeu olharia e ficaria impressionado. Quem é esse? Quem é esse descendente de Davi? Mateus aponta Jesus claramente, então, como o Messias. E isso é percebido quando Mateus faz, em cada um dos relatos que faz da vida de Jesus, o comentário, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. E aí, então, finalmente, nessa ocasião aqui do Sermão do Monte, Mateus faz o paralelo entre Jesus e Moisés. O paralelo é muito evidente. Moisés havia dito, vai vir um profeta no futuro, e a ele vocês vão ouvir. Então, Mateus coloca Jesus falando do monte. Assim como Moisés um dia trouxe as palavras de Deus a partir do monte, Jesus é posto falando do monte às pessoas, trazendo palavras de Deus para aquelas pessoas. Mas que isso é interessante notar que Jesus tinha a autocompreensão de sua autoridade. Ele usava expressões como, por exemplo, o duplo amém. Lá em João é muito registrado o uso do duplo amém. Aquela expressão em verdade vos digo está registrada no original como amém, amém. Isso significa que Jesus não remete a sua autoridade a nenhum outro. Ele próprio tem autoridade para falar o que diz. E sabe disso. Jesus tem autoridade. Jesus fala com quem tem autoridade, porque além de ser o legislador junto com o Pai e o Espírito Santo no Antigo Testamento, olha aí a propaganda. Mas além de ter ali no Antigo Testamento certamente participado da composição das Escrituras, sendo o próprio centro das Escrituras do Antigo Testamento, Jesus também vive em perfeita conformidade com os ensinos do Antigo Testamento e com os seus próprios ensinos. Jesus, diferente dos mestres daquela época, não era um hipócrita que simplesmente falava coisas que não vivia. Ele vivia exatamente a partir do que falava, e sua vida e suas palavras estavam perfeitamente alinhadas e eram um cumprimento
do que vinha antes do Antigo Testamento, que apontava inteiramente para ele. Jesus falava como quem tem autoridade. Não há nenhum outro mestre no mundo, não há nenhum outro que tenha essas qualificações, nenhum outro sobre o qual você possa edificar a sua vida e estar seguro. Somente Cristo é a rocha sobre a qual você pode edificar a sua casa e estar seguro. É por isso que você deve fazer aquilo que Cristo acaba de lhe dizer. É por isso que você deve prestar atenção às suas palavras e pô-las em prática. Porque Ele fala como quem tem autoridade. Porque a tem de fato. Mas hoje você tem a escolha. Você vai viver a vida de um discípulo, edificando, portanto, a sua casa sobre a rocha, ou você vai ignorar as palavras de Jesus como se ele fosse um qualquer. E continuar a viver do modo mais fácil, guiado pelo seu próprio coração ou pelas ilusões que o mundo oferece. Mas saiba, um dia, a vida de todos nós será posta à prova. E ficarão de pé somente as casas que estiverem edificadas sobre a rocha. Por isso, escolha hoje. Escolha, eu convido a você. Edificar a sua casa sobre a rocha. Faça a melhor opção. Seja a pessoa prudente. Enxergue além das aparências. Creia em Cristo Jesus e siga os seus passos. Edifique a sua casa sobre a rocha. E quando a sua vida for posta à prova, você vai ser vitorioso. Sua casa ficará de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ensina a sermos verdadeiros discípulos, para que nós possamos cumprir a Tua missão de fazer discípulos. Senhor, então que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações de maneira poderosa e que hoje nós sejamos, de fato, movidos a sermos reais discípulos de Cristo Jesus, com uma casa firmada sobre a rocha. É o que nós te oramos, Pai Santo, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus amados irmãos, a graça e a paz, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, como é revigorante essa palavra que entra no nosso coração e que nos mostra tão claramente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ir e fazer discípulos. E cada vez mais esses discípulos vão sendo transformados, vão transformando outras pessoas e vão causando um impacto ao redor de onde eles estão. Pastor Mateus, que Deus abençoe, muito obrigado por ter atendido nosso convite, que Deus continue abençoando sua vida, da irmã Maís e agora do pequeno João que está vindo aí, que venha com muita paz, com muita alegria, que essa criança seja um instrumento de Deus nessa terra e um discípulo de Jesus para a sua geração. Meus irmãos, vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa para a glória de Deus. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque como fomos cheios da Tua palavra nessa noite. Como recebemos, Senhor, a Tua palavra, como ela preenche os nossos corações, como ela nos motiva a fazer a Tua obra. Senhor, continua abençoando Teus discípulos, continua abençoando, meu Pai, o Teu povo que está espalhado pela face da terra. Que todos tenham essa consciência. Nós somos discípulos de Jesus e precisamos fazer discípulos para a Sua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor continue conosco hoje e sempre, fortalecendo a nossa vida, nos dando ânimo e força para fazer a Tua obra. Meus irmãos, não poderia deixar de convidá-los ainda para amanhã. Amanhã nós vamos estar encerrando nossas festividades, nossas celebrações. Amanhã não será às 19 horas, será às 15 horas. Quem estará ministrando a palavra será o nosso pastor Roberto, pastor de missões da nossa igreja, que tem com certeza um carinho especial, um grande discípulo de Jesus. E vai estar conosco agora nos abençoando amanhã com a palavra. Então convido você, amanhã será também presencial e online. Então se você puder vir para a igreja, faz tua inscrição, vai ser um prazer ter você junto conosco, seguindo todos os protocolos, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento, temos álcool em gel, temos todos os cuidados para que todos possam celebrar o Senhor com muito cuidado e com certeza também resguardado pelo poder e a graça de Deus.
E também, se você não puder estar conosco presencialmente, continua nos acompanhando. Será ao vivo pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. É só você procurar lá, Igreja Batista em Nova Tiúma. Se você procurar no Facebook, você vai encontrar. Se você procurar no YouTube, você também vai encontrar. E nós vamos poder adorar o Senhor, celebrar Ele e agradecer por mais esse ano de existência da nossa igreja. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada de muita paz e até amanhã, em nome de Jesus.